Olá pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite, Paula. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um minutinho, tá, pessoal? Para ver se tem mais alguém para chegar aí, a gente já começa a bater um papo aqui. Boa noite, Júlia. Então podemos começar aqui, pessoal. Fique à vontade para abrir as câmeras, tá? Hoje a ideia é uma aula um pouco mais dinâmica, a gente vai bater um papo aqui sobre alguns cases. Então eu espero que vocês estejam bastante animados aí para participar da aula, tá bom? Então, pessoal, para quem não ainda não me conhece, eu sou o Pedro Dias, tá? Eu sou professor aqui da disciplina de aplicação setorial de IA. Falando um pouquinho de mim, deixa eu compartilhar aqui uma tela rapidinho para a gente bater um papo. Beleza. Vou só falando um pouco de mim rapidinho, pessoal, me apresentando para quem ainda não me conhece. Então, eu tenho 34 anos, trabalho com inteligência artificial no ecossistema de startup de tecnologia há uns 8, 9 anos. Ah, Comecei a trabalhar com IA quando eu fiz o meu mestrado em estatística aplicada lá na UFMG. Depois eu fui trabalhar numa startup que usava IA para a indústria, numa startup chamada Siemens, e lá eu conheci Venture Capital e comecei a trabalhar com alguns founders, né, de startups de IA, que já levantaram aí esses founders nos seus negócios mais de 100 milhões de reais. Já fui pesquisador numa startup também, pesquisador de Deep Learning, chamada Blocks, e depois eu fui migrando minha carreira para Venture Capital, né, e hoje, depois de uma passagem pela Fisher, pela Domo, de fazer alguns investimentos anjos, eu cofundei a Canastra Ventures, que é um fundo de Venture Capital, especializado em startups de inteligência artificial, tá bom? Então, fico super disponível no LinkedIn para a gente bater um papo, tá? Quem quiser se conectar, quiser me chamar aí para a gente falar sobre projetos, sobre carreira de A, sobre negócios que vocês estão tocando aí, tá bom? Beleza? Show de bola. Eu tô com os slides aqui, tá, pessoal, da aula. Espero que vocês já tenham destrinchado aí as aulas, tá? E que tenham feito o trabalho finalzinho que eu deixei lá. Mas quem não fez, não tem importância, tem tempo para fazer ainda. Não deixem de fazer com um exercício prático super legal, mas a gente discute aqui em cima dele hoje, tá bom? Dou umas dicas ali de como que eu faria esse trabalho final aqui dessa disciplina. Beleza? Mas só para a gente dar um overview, tá, pessoal, aqui na disciplina. Então, quando eu montei essa disciplina, né, o meu principal objetivo aqui era mostrar como tentar encontrar, né, oportunidades setoriais de inteligência artificial. Então, assim, como que você olha para um setor, por que que o setor de manufatura ele é melhor ou pior em termos de adoção de inteligência artificial, né? Então, esse foi a ideia ali quando a gente começou as primeiras aulas, tentar trazer um pouco mais de conceito, né, um pouco mais de como que a gente olha esse tipo de setor, como que a gente olha IA setorial. E aí depois eu fui, né, eu fiz um zoom out, assim, depois eu fui aprofundando nos setores que eu acredito que tem maior potencial com inteligência, de transformação com inteligência artificial. E aí a gente foi discutindo cada um desses setores. Obviamente tem vários outros setores aqui, tá, pessoal? Mas, por exemplo, o setor de indústria bélica é um setor que está acontecendo algumas coisas de inteligência artificial, mas não é um setor que também tem aqui muito na nossa região, então nem trouxe isso aqui
para a pauta da aula, né? Então a gente discutiu mais setores que fazem sentido aqui para a nossa região. E depois a gente olhou bem a fundo ali, cara, como que tá aqui no Brasil, né? Como que estão esses setores que estão com maior adoção, menos adoção, tá? A ideia aqui hoje não é que eu dê aqui um overview, uma pincelada nessas aulas, mas que a gente bata um papo e venha discutindo alguns cases aqui interessantes, tá? De saúde. Então, uma coisa muito legal é vocês entenderem aonde estão as oportunidades de inteligência artificial, né? Então, existem, toda hora vocês vão ver aí algum gráfico falando do tamanho do mercado de inteligência artificial, né? Global, tá, pessoal? Aqui somando todos os setores, né? Então, uma coisa então, você vai ver várias pesquisas, né? A que eu mais gosto é a do Sequoia, né? Esse gráfico do Sequoia aqui me impactou bastante. Inclusive, foi um dos principais insights que eu tive para construir a tese de investimento em empresas de inteligência artificial da Canastra, né? O fundo que eu sou um dos sócios. Esse gráfico aqui, né? Ele traz uma informação muito interessante, assim. Alguém aí quer me explicar esse gráfico aqui para a turma? Quer ler esse gráfico para gente? Entendeu muito bem esse gráfico? Entendeu o conceito por trás dele e gostaria de explicar ele para gente? Se alguém topar, só levantar a mão aqui ou abrir o microfone direto, falar o nome, se apresentar e falar um pouquinho desse gráfico aqui. Senão eu pego aqui e discuto com vocês, tá? Mas o que que vocês estão entendendo aqui para esse gráfico, né? Quando vocês olham para ele, é muito legal aqui esse gráfico, assim, ele faz uma analogia, né, às ondas tecnológicas, ó, lá em 2010, como que era o mercado de software, né, o mercado de cloud. Depois em 2024, como que era como que está esse mesmo mercado? E agora com inteligência artificial, né, no mesmo ano ali, 2024? Qual que é a ideia aqui, né, que esse gráfico quer trazer? Ele quer mostrar o tamanho, né, do mercado inteiro de inteligência artificial, fazendo uma analogia ao mercado de software, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, então 2010, que é essa primeira bolinha, né? Então, lá em 2010, pessoal, o mercado inteiro de software, todos os softwares, jurídico, financeiro, SaaS, todo o mercado de software, né? Software on-premise, né? Aquela época que a gente instalava o Windows, né? Comprava o CD do Windows, instalava, né? Softwares on-premises, né? Que eram construídos, desenvolvidos e usados direto nas máquinas, né? Físicas, nos computadores. Isso lá em 2010 era um mercado de 350 bilhões de dólares no mundo todo, né? E qual que era a inovação lá daquela época? Qual que era a inovação do momento lá? Se hoje é inteligência artificial, lá em 2010, qual que era esse, essa inovação? Era cloud, né? Cloud, então colocar o software dentro de um computador virtual, né? Uma, nu- uma, um HD virtual. É o conceito meio de cloud, né? Como que você consegue digitalizar tudo e agora você tem um computador, você consegue acessar as informações que estão dentro de uma cloud. Então essa era a inovação lá de 2010, né? Um monte de empresas surgiram, né, com essa tecnologia, Salesforce, etc. Surgiu nessa onda tecnológica. E olha o tamanho desse mercado lá em 2010. Era um mercado de 6 bi de 350, né? Então, a maior inovação de 2010, né, que podia abocanhar esse mercado de software, ele só tinha uma fatia de 6 bits 350. Só que quando a gente vem para 2024, né, há 2 anos atrás, né, um ano e meio, 2 anos atrás, na verdade há um ano, né, um ano e 24 dias atrás, isso aqui é
os dados do final de 2024, né? Então, em 2024, no final de 2024, o mercado de software era um mercado de 650 bilhões. Então, aí ele cresceu de 350 para 650 bilhões. E o mercado de cloud, né, que era aquela inovação lá de 2010, olha como que ele abocanhou o mercado de software. Hoje ele representa 400 bi de 650, mais do que 50%, mais que da metade do mercado inteiro de software, né? E aí, alguns de vocês aí já devem ter ouvido, né, que inteligência artificial vai comer o software, vai comer o SaaS, né? Vai acabar com o SaaS. Todo SaaS vai virar um agente de IA conversacional, né? Uma interface de conversa, de comunicação em linguagem natural e etc. E é verdade, a expectativa é essa, né? Que o mercado, a gente, né, a inteligência artificial principalmente sistemas autônomos, né, AI agents, etc., abocanham bastante esse mercado de 650 bi, tá? Só que tem um detalhe, né? E aí esse detalhe, ele muda, é o que está gerando principalmente toda essa euforia de inteligência artificial. Que o mercado de inteligência artificial, ele não é apenas o mercado de software. Ele é o mercado de software, né? Mercado de software, ó, Software and Service Market, né, de inteligência artificial, então tudo serviço de IA, o mercado de software de IA e etc. Não é só esse o mercado, existe um outro mercado que é um mercado de 10 trilhões de dólares, que é o mercado de serviço, que é o mercado de labor, né? Então, esse mercado de labor, né? E aí a gente está falando o que que é labor aqui? É serviço, né? Serviço financeiro, jurídico, contábil, BPO, de TI, de code, né? A gente já está vendo uma mega transformação. Então, quando a gente soma o mercado de serviço mais o mercado de software, esse mercado explode para 10 trilhões. E o mercado hoje de IA é um mercado apenas de 3 bilhões de dólares, dentro de uma oportunidade de mercado de 10 trilhões de dólares, né? E isso abre o que aqui, né, pessoal? Uma alavanca aqui de oportunidades em vários setores, né? Então isso é muito legal, por isso que a gente está muito animado, tem toda essa euforia do mercado. E olha como a gente está apenas no começo. Então, quando as galera fala bolha de IA, hype de IA, Pedro, esse dado é de 2024. 2025 deve ter, no máximo, se deu tudo certo com o mercado de IA, triplicou isso aqui. Então, deve estar 12 bilhões, assim, sei lá, chutaria, entendeu? Mercado de IA, com mercado de 10 trilhões de dólares, pessoal. Então, mercado gigante, né? E isso desbloqueia várias oportunidades aqui, né? Então, por que que isso é possível? Lembrando lá da nossa aula de AI First, porque IA vai automatizar, né? Primeiro, todo o software de IA vai ser reescrito, vai ser conversacional, vai ser um agente, não vai ser uma tela, né? Só que vai se automatizar o serviço, né? A gente já está vendo aí, né? Uma grande transformação de automação de serviços jurídicos, automação de serviços contábeis, a gente vai falar de vários cases aqui hoje. E então tem uma grande oportunidade aqui de automação desses setores e que é aí que explode aqui várias oportunidades, né? E o que que é legal, né? Deixa eu ver aqui uns gráficos legais aqui. E o que que é legal, né? Legal, mas ao mesmo tempo aqui a gente pode discutir algumas implicações, né? Mas a gente, né? Na América Latina, a gente tem 600 milhões de habitantes, né? O que que isso significa? Que a gente tem uma mão de obra muito grande, 600 milhões de pessoas. Quando a gente faz um cohort e olha para o Brasil, que é uma grande parte desses 600 milhões, né? São 220 milhões de habitantes, 225.
um terço aí da América Latina, quando a gente olha para o Brasil, o PIB do Brasil, ele é composto de 10% é agro, 20% é indústria e adivinha o que que é 70% do PIB do Brasil, né? É serviço. Então, significa que a gente tem um tamanho de mercado. Qual que é o tamanho de mercado de inteligência artificial no Brasil? Cara, esse 70% de serviço mais. Obviamente tem IA, né, dentro de indústria, tem IA dentro do agro e etc. Mas a gente tem um tamanho de mercado bizarro aqui. Então, o tamanho de mercado de IA no Brasil é 70% do PIB do Brasil mais o mercado de software no Brasil, né? O mercado de software global é 650. Chutaria que no Brasil deve ser um mercado de quê? De um, 2, de 1 a 5 bi, né? Talvez aqui o mercado de SaaS aqui, software no Brasil. Não deve ser um mercado muito grande aqui. Não deve, não chuto ali que seja uns 5% do mercado global, tá? Deve ser 1 a 2% no máximo, mercado global. Mas quando a gente olha o mercado, quanto que é o PIB no Brasil hoje? O PIB do Brasil é, se eu não me engano, t- são mais de trilhões. O PIB do Brasil é muito grande. Então, 70% disso como uma oportunidade de tamanho de mercado, isso é um mercado bizarro. E aí, o que que a gente vê, né? Empresas como OpenAI vindo para o Brasil. Por que que a OpenAI está vindo no Brasil? Por causa disso, do tamanho da oportunidade aqui da nossa região. Então, a OpenAI, ela fez uma parceria com o Nubank, né? Olha, a estratégia de go-to-market, ó. Fez uma parceria com o Nubank. Por que que ela fez uma parceria com o Nubank? O Nubank tem 50% da população brasileira, um sexto, né? Tem o que era um sexto, não, um quinto, tem mais ou menos ali um quinto da população da América Latina inteira como cliente. Então, olha o go-to-market que a OpenAI está fazendo. Então, se você é cliente da Nubank hoje, você entrar no app aí, você tem lá 3 meses de GPT Pro de graça, né? É, Então, é uma oportunidade enorme, né? Tem uma outra empresa que vocês devem conhecer, que é a Perplexity, né? A Perplexity, ela está entrando no Brasil, né? Tem um fundo de venture capital chamado Valor. A Valor investiu na Perplexity, se eu não me engano, foi 200 ou 300 milhões de dólares, tá? Para ajudar a Perplexity a entrar na América Latina. Perplexity compete com a OpenAI em alguns cases, né? Tem várias empresas, né, vindo para o Brasil, né? Então, você tem a Cognition, você tem a Cursor, você tem algumas empresas, Eleven Labs, né, que é infra para criar produtos de IA com voz, né? Então, essas empresas estão super animadas com o Brasil, né? Então, aqui, pessoal, a gente está dando um olhar um pouco zoom out, assim, vamos olhar o todo, né? Então, olha o tamanho da oportunidade no Brasil. Mas quando a gente dá ainda o foco em serviço, quando a gente olha 70%, como que é esse mercado aqui no Brasil? Isso é um trabalho que é a ideia aqui, né, do trabalho final da disciplina, que era vocês escolherem um setor para vocês se aprofundarem, entendendo as nuances desse setor, quais são as oportunidades, né? Então existem, né, assim, várias verticais de muita coisa acontecendo de A atualmente, tá? A gente, cara, agora a gente começa a ver o application layer, né, que é aquele layer que a gente começa a ver aplicações sendo realmente construídas para resolver o problema do consumidor final, né, da pessoa lá na ponta, o problema da empresa lá na ponta, etc. Mas tem muita coisa de IA acontecendo, né? Então, esse mapeamento aqui é super legal da Greenfield, depois vale a pena dar uma olhada, são vários cases. Então, pô, tá querendo estudar case de IA para bank e mercado de capitais. Olha aí, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem
10 cases ali, né? Esses mapeamentos setoriais são muito interessantes toda vez que você vai fazer uma pesquisa setorial. Então, aqui tem vários cases, tá? E existem algumas formas de você olhar setores, né? Então, assim, normalmente quando a gente fala, qual é o setor de atuação? Normalmente a gente está falando de um setor vertical, tá? Então a gente está falando assim, putz, estamos falando do setor de saúde, eu estou falando do hospital, estou falando de clínica, é setorial, né? Mas também existem teses horizontais, tá? O que que são teses horizontais? São teses, por exemplo, RH. Por mais que seja um nicho, né, um pouquinho mais nichado, é uma tese horizontal, porque você tem tese de RH, né? Você tem IA de RH para todos os setores, né? Então, o hospital tem a área de RH deles, uma empresa do varejo tem a área de RH deles, o banco tem uma área de RH deles. Então, são teses, né, de nicho mais horizontal do setor, né? Então, quando a gente fala IA vertical, normalmente é um setor da economia, né? O setor financeiro. Então, a gente está falando de bancos, de financeiras, fintechs, etc., né? Estou falando de jurídico, então é a Harvey, né, que tem um software para escritório jurídico, etc. Tá bom? E aí o que é legal, né, a gente entender antes de ainda nesse zoom out aqui, olhando de uma escala macro, mas começando a funilar, né, pessoal, é qual setor tem mais adoção de IA. Então você já consegue ver pesquisas, né? Você consegue acessar relatórios de McKinsey, Bain, do BCG, da Gartner, Accenture, IBM, OpenAI, Google. Tem um monte de relatórios já mostrando indícios, né, de onde está tendo maior nível de adoção. Então, antes de qualquer pesquisa, né, quando você for dar se você está fazendo uma pesquisa começando aqui de um zoom out, por exemplo, pô, eu quero entender, quero abrir uma empresa de consultoria de IA e eu quero entender qual setor tem maior oportunidade de IA. Esse trabalho você tem que entender aqui, cara, onde está indo maior dinheiro, onde está tendo adoção, qual setor está mais investindo em IA, qual setor está mais preparado para receber IA, né? Esse tipo de análise é interessante para vocês começarem a fazer qualquer análise setorial, tá? Beleza, eu trouxe algumas tendências, né? Alguns materiais, alguns gráficos aqui, estatísticas nessa primeira aula. E depois a gente entra aqui um pouquinho para entender o que eu estava comentando, é, de alguns setores você terem mais adoção, né? Então, por exemplo, esse gráfico da McKinsey ele é super legal. Ele mostra que alguns setores, alguns setores, eles estão conseguindo desenvolver mais, né? Então, você tem, por exemplo, aqui o setor de seguro, né, ele está conseguindo se digitalizar mais do que o setor de consumo, tá? E um pouquinho de como que as empresas estão gastando LLM, né? Então vejam que, olha que legal aqui, alguém aqui trabalha com inovação dentro de corporate? Alguém aqui trabalha, é executivo, consultor, analista de inovação, principalmente inovação corporativa, né? Trabalha dentro de uma empresa? Ou presta serviço, né, de inovação para alguma empresa? Alguém, pessoal? Tem ninguém de inovação aí da turma? Eu trabalho na gestão comercial da Claro Empresas, mas Uhum. inovação acaba sendo algo obrigatório no dia a dia, Legal, porque legal. temos que desenvolver novas ferramentas para atingir o cliente de outras formas. Então, eu tenho projetos lá do PAC, inclusive de automação de processos. Já conversei com o Dani até em algumas Uhum. oportunidades. E realmente é um desejo da diretoria, né, dos CEOs, de todos eles, de investir mais, mas investir certo. Uhum. Então, acaba que todo o processo de inovação pensado na operação
tem a IA envolvida para tentarmos otimizar alguma forma, criar aí padrões de atendimento mais adequados para a equipe, enfim. São as oportunidades de negócio cada dia mais latentes aí na operação e pensar de forma disruptiva, inovando, pensando novas formas de fazer aquilo em escala, está sendo um grande diferencial de quem consegue entregar o resultado e quem não consegue. Legal, legal. O que eu ia comentar, ô Luiz, é o seguinte: para quem trabalha na área de inovação de empresas, tá havendo um movimento muito grande que é o budget de inovação despencou. Então, ali, você via ali em 2020, 2021, 2019 a 2022, mercado de inovação no Brasil estava bombando, né? Toda empresa criou sua área de inovação, principalmente empresa grande, tá, Luiz? Assim, pega as listadas na bolsa, todas criaram uma área de inovação. Só que inovação, o que que acontece? Inovação é uma coisa de longo prazo. Então é muito lento para a Corp. A Corp põe dinheiro agora em inovação, ela vai ver o resultado daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Pô, e aí ele tem que fazer demonstrativo ali trimestralmente, principalmente se for uma empresa listada, né? Então você está gastando dinheiro, e cadê o retorno? O retorno é muito longo prazo, né? Então os programas de inovação das corporates, muitos não deram certo porque não conseguiram nem se provar, foram cancelados antes de terminar os programas de inovação, então demitiram mesmo departamentos, programas de inovação das empresas. Por quê? Porque o dinheiro da inovação começou a escorregar para quê? Para IA. Então, olha o crescimento do consumo de LLM pelas corporates, só crescendo, olha, de 2024 por 2026. Então, olha isso aqui é uma pesquisa que é a média de gasto de uma empresa com a LLM. Isso aqui é uma grande empresa, tá, pessoal? Olha, ó, isso aqui foi uma pesquisa com 100 Chief AI Offices de 15 setores diferentes, tá? Chief AI Office é a galera que cuida lá de inovação e etc, né? Desculpa, de informação, né? Que normalmente fica abaixo a área de A, abaixo do CIO ali, às vezes não é abaixo do CTO. Então fizeram essa pesquisa, tá? Olha o tanto que está crescendo o gasto das empresas em quinze, né? 15 indústrias, né? 15 setores diferentes. Então, ô Luiz, eu estava querendo aqui entender se alguém viu esse fenômeno aí internamente ou alguém foi impactado, tá? Eu tive um amigo meu que foi desligado como executivo de inovação de grande empresa porque, cara, falou, cara, não está tendo projeto, ninguém quer fazer inovação mais, está indo para IA. Por quê? IA tem o potencial de reduzir o time to value, que é o tempo para a empresa ver o valor da solução após a implementação da solução. Então, IA tem solução de IA que é quase que instantâneo. Então, um agente de IA SDR para vendas numa empresa. Pô, é na veia, o cara já está vendo que está funcionando. Então, é muito mais fácil você justificar o budget para gastar token LLM para um negócio que está dando resultado agora do que para um negócio que vai, putz, é difícil de justificar. Só que, obviamente, tem um trade-off aqui, né? A inovação tem um lugar dela. Se você não inova, você pode morrer aí no meio do caminho. Mas aqui, no caso, é que IA é inovação. Então, as empresas querem trazer IA para suas operações, querem ficar mais automatizadas, né, mais sofisticadas. Então, o budget foi para isso. E olha que gráfico interessante. Olha o crescimento, galera, que interessante do mercado, né, das empresas de diferentes setores investindo em IA. Então, assim, cara, se você tem uma empresa e você não está vendendo um projeto, e você não, uma empresa de A, né? Seja
uma empresa de consultoria, ou seja, uma empresa de produto de IA, se você não está vendendo, é porque você está com o produto errado, você está com o serviço errado e tem que ajustar isso. Porque todo mundo quer comprar IA, né? Tem dinheiro para isso. Então, eu como investidor, quando uma startup vem aqui, um founder procurar investimento, eu olho para ele e falo, cara, pô, você está crescendo 10% ao mês nos últimos 6 meses. E, pô, isso não é muito? Eu falei, cara, com IA é 40% ao mês, né? Você tem que estar crescendo. Então, porra, mas 10% ao mês é coisa pra caramba. Que empresa listada na bolsa que cresce 10%? Eu falei, não, mas é outro parâmetro. Então, a gente está falando aqui de uma startup de IA, né? Você tem que estar crescendo 40% ao mês porque está todo mundo querendo comprar IA. Então, você tem que usar esse, você tem que conseguir capturar esse bonde, entendeu? E surfar essa onda. Então, tá um ótimo momento para vender IA aí, produto de IA, B2B principalmente. Consumer também, mas é um pouquinho mais. A Corp é mais latente a necessidade de usar IA, né? O consumer não é tão latente, às vezes a pessoa não está usando o GPT ali ainda diariamente, ok, tudo bem, né? Talvez não está sendo o profissional mais eficiente, mas quando vai no ângulo de corp como um todo, é pauta de todo CEO colocar IA na operação e etc. Então, se você não está vendendo, tá errado, né? Aí, obviamente, né, pessoal, tem setores que isso é mais e tem setores que isso é menos, tá? Então, olha isso aqui que legal, olha aqui, ô, Luiz, esse gráfico. Olha o budget de inovação, o quanto que despencou de março de 2024 para maio de 2025. Então, cara, tem um monte de gente foi desligado, layoff de departamento de inovação inteiro, entendeu? Então, pô, putz, e muito também programa que não estava dando resultado. E então, olha o tanto que reduziu de 24 para 7. E olha que para onde que aumentou ali, né? Você teve um aumento substancial em praticamente para tecnologia, né? IT budget, né? Bastante ali, ó, aumentou 11% e você teve ali para e distribuído nos alguns outros departamentos ali, né? P&D, no core business, mas praticamente o dinheiro de inovação foi ali, grande parte dele para TI e praticamente para IA, quando a gente faz uma proxy aqui do quanto que essa turma está gastando com a LLM, né? Então, olha, cresceu ali de 2024 para 2026, foi quase 5 vezes o gasto com quantidade de tokens, né? Ah, vamos analisar esse gráfico aqui, né? O que ele está querendo falar para a gente? Use case adoption over time. Então, isso aqui é para a gente entender um pouquinho como que está a adoção. Olha, aqui é principalmente em alguns use cases, né? Então, muita gente acha que um dos principais cases de IA é na parte de criação, né, de conteúdo. Na criação de conteúdo ou de geração de imagem, geração de copy, porque isso é uma coisa B2C, então é o que a gente mais vê. Tudo que é B2C a gente conhece. Vocês conhecem o Nubank, mas vocês não conhecem, por exemplo, a K-Tech, que é B2B e é tão foda quase quanto o Nubank, que é uma empresa B2B, vende para empresa, não é para consumer. Então, a gente vê muito ChatGPT, Sora, todos esses modelos, essas ferramentas de IA B2C, e muitas delas atrelado a criar algo, né? Criar uma imagem, criar uma, uma copy, criar algo ali, né? Mas olha que interessante, não é o principal use case criação, ó, marketing, copy e geração de imagem. Olha aqui, né? Vê que software development, que é desenvolvimento de software, é muito maior a adoção do que criação de imagem, né?
Ó, Enterprise Search, pesquisa, né? Principalmente fazer parte de gestão de conhecimento com o RAG, né? Vocês devem ter visto isso. Olha, isso ainda é maior do que o use case de geração de imagem, geração de conteúdo, né? Customer Service, olha, o maior de todos é Customer Service, que são o quê? Principalmente os chatbots aí, né? Para fazer atendimento, de suporte, de vendas e etc, né? O Outbound Sales Tasks tem aqui também, que é um outro cohort, né? Porque é tão mais Customer Service aqui é praticamente parte de CX aí, né? Com chatbots. Então, é o principal use case. Então, tudo isso aqui, pessoal, essas pesquisas de mercado, isso vai ajudando a gente a entender onde estão as oportunidades, né? Então, quais setores a gente tem muito customer service, né? Pô, você tem muito customer service financeiro, health tech, já não tem customer service, por exemplo, indústria de manufatura. Então, provavelmente, você tem um mercado de IA muito maior em indústrias que têm bastante demanda de customer service, de desenvolvimento de software, né? Da parte de enterprise search, data analysis. Aí a gente vê, por exemplo, jurídico, né? Olha lá, contract review, setor jurídico, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Então, esse tipo de material aqui ajuda a gente tendo uma noção de quais setores têm maior probabilidade de maiores oportunidades, né? Então, o framework, né, que a gente olha para analisar a potencial adoção setor tem muito dado, né? Você consegue acessar esse dado? Porque tem setor que você não consegue acessar dado. O setor que tem mais dado é o setor de saúde, porque você tem dado físico, biológico, não é só dado digital. Você tem muito dado. Só que você consegue acessar esses dados? Não é tão trivial. Então, você tem que ter uma intensidade de dados, mas você tem que conseguir acessar esses dados também, né? Porque o quê? IA, aqui a base de IA são dados, né? Então, repetidas automações de tarefas. Por que que a gente fala, né? Onde tem serviço de colarinho branco na frente do computador fazendo trabalho repetitivo, né? Advogado, auditor, contador, consultor, né? Todas essas profissões, elas se enquadram aqui porque tem muita atividade repetitiva feita na frente de um computador, né? Então você pode usar aí um OpenClaw aí muito bem estruturado para automatizar esse tipo de serviço, esse tipo de atividade, né? Complexidade nas decisões, né? Então, quanto menos complexo as decisões, mais fácil de automatizar. Mais complexo, você vai precisar de provavelmente, talvez, de ter ali alguma interferência humana. Mas, ao mesmo tempo, a IA é muito boa para fazer reconhecimento de padrão. Ser humano já não é tão bom. Então, se for uma decisão que precisa ser com base no reconhecimento de padrão, né, e setores, né, que demandam esse tipo de decisão, pode fazer muito sentido. Como, por exemplo, setor financeiro. Imagina um analista financeiro que tem que ficar fazendo a análise de padrão de mercado, né, indicadores, análise geopolítica, tem que fazer um monte de correlações relativamente complexo, né? Porque você tem que conseguir identificar padrões e a IA é muito boa para isso. Então, talvez tenha caso de uso, né? Pressão por inovação, né? Então, se for um setor que não tem pressão por inovação, também não vai se mexer tanto, né? A gente tem setores que são menos, como eu posso falar assim, culturalmente menos estão inovando menos, né? Então, o setor agro, por exemplo, é um setor muito tradicional. Então, você tem um setor de construção civil. O que vocês acham que vai ter mais adoção? Construção civil ou indústria de e-commerce, né? Que já é de tecnologia, já é digital. O e-commerce tem muito mais adoção, provavelmente, do que indústria de construção civil aqui, né? É... Foi claro e mensurável, né? Entender, então, também não adianta, pode fazer ali um chatbot, uma IA bonita,
Se você não conseguir mostrar ROI, tá gastando, você não vai conseguir monetizar, você não vai conseguir justificar um custo ali do tipo de um stack aí para rodar um produto, um projeto de IA. Passar a pegar aqui alguns interessantes. Pessoal, eu vou deixar aqui os últimos 30 minutinhos, tá? Para a gente discutir um pouquinho aqui sobre o setor e principalmente o restante final sobre cases, tá? Eu quero aprofundar ali, pegar alguns cases setoriais para a gente. É, Olha aqui, esse gráfico aqui também ele é bem interessante, tá? Então ele mostra dentro do departamento, né? De departamento das empresas, principalmente olhando para as funções e etc., como que estão os resultados, né, de A. Então, olha aqui, departamentos falando que tiveram aqui redução de mais de 20% de headcount, né, de automação de headcount. E, obviamente, vai ter departamento, né, foi o que a gente falou, né, aqui não é vertical, horizontal, vai ter departamento dentro de uma empresa que ele tem muito mais, está sendo muito mais digitalizado, muito mais rápido. Então, a parte de operação de serviços, né? Então, tudo que é serviço, suporte, etc., né? Isso tem tá tendo uma transformação muito grande, tá? Então, esse aqui é um gráfico da McKinsey. Então, a gente vê, olha, tudo relacionado ali mais à manufatura, RH. Você tem ali um maior serviço. Esse aqui é muito legal também, porque ele faz uma proxy de, não é só em relação a departamento, mas também em setores, né? Então, pega, ó, setor de tecnologia, setor de profissionais de serviço, então, setor de indústria avançada, o último setor é energia. Então, energia, o setor de energia, ele tem muito menos, está sendo muito menos transformado, né? Tem muito menos casos de uso comparado com o setor de tecnologia, onde vibe coding aí, né? Ferramentas de code está tendo um grande impacto. Então, esse tipo de pesquisa aqui, ele ajuda bastante a gente entendendo. Deixa eu ver se tem mais alguns. Legal. Essa pesquisa aqui é muito legal, pessoal. O que que foi essa pesquisa? Foi feita? Fez uma pesquisa com 163 startups e 48 fundos de investimento em startup. Então, isso aqui perguntou lá para o founder da startup e perguntou para o sócio do fundo aonde ele acha que vai estar as maiores oportunidades de inteligência artificial nos próximos anos, né? Então, vejam que, olha, marketing, vendas e suporte, né? Tá entre os top 5 na opinião, tanto dos fundadores quanto dos sócios dos fundos. Setor de saúde também, setor de educação, setor jurídico e o setor de serviço financeiro, né? Então, veja que quase tudo aqui muito atrelado a serviço no geral, né? Então, é serviço jurídico, né? E vejam que tem aqui alguns que já estão menos, né? Então, logístico menos, retail, agricultura, né? Então, o agro é um setor bem tradicionalzinho. O e-commerce também não tem acontecendo tanta coisa aqui, na opinião dessa turma, né? Então, veja, quando a gente pega os 5 setores que eles elencaram, são praticamente setores que têm uma camada de serviço enorme, né? Jurídico, cara, pô, escritório de advocacia, marketing, vendas. Pô, a gente está vendo transformação de todas as agências aí de marketing, né? Os departamentos de vendas adotando bastante agentes de STE, suporte com chatbot, educação, né? Putz, a Be Confident, né? De educação de inglês, acabou de levantar um round com a dona da iFood, né? De 80 milhões de reais, se eu não me engano. Então, healthcare, um monte de startup levantou capital aí nos últimos anos, tem um monte de coisa legal acontecendo. Serviço financeiro também, né? O Itaú tá com um time gigante de IA lá. Então,
todos os indústrias que têm ela é intensiva de serviço, né? Um ser humano lá fazendo uma atividade, né? De, de algum serviço que você pode automatizar ou criar um copiloto para esse, né? Uma ferramenta de produtividade para esse trabalhador, né? Você consegue pela opinião do pessoal aqui, né, turma, ver que a galera tá bem animada, né? Legal. Isso aqui foi bem legal, aqui uma ferramenta que eu deixei aqui para vocês não sei se vocês conhecem a Oliver Wyman, mas é uma empresa de consultoria estratégica. Então é uma ferramenta muito legal que ele você consegue pegar qualquer setor, tem centenas de setores para você entender o potencial de impacto da IA na produtividade e no resultado total desse setor, tá? Então, usa esse link aí, é muito legal. Qualquer setor que vocês forem trabalhar em cima, fazer pesquisa, é um puta ferramenta essa aqui da Oliver Wyman, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá aqui. Então, olha. Então, o potencial de impacto de IA na produtividade desse setor, então, aqui estão todos os setores. Se você pega aqui o setor, ah, olha aqui, de bebidas alcoólicas, a gente consegue aqui ter aqui alguns insights. Opa, ó, qual que foi aqui que ele pegou? Vamos voltar aqui, bebidas alcoólicas. Legal. Ó, o eixo X, ele mostra aqui qual que é a exposição dessa indústria para a inteligência artificial. Ó, não é uma indústria que tem ó, baixa exposição. E aí, produtividade, potencial de A potencial de inteligência artificial na produtividade desse setor, tá? No eixo Y. Então, vê que aqui o setor de bebidas alcoólicas não é tão legal. Vamos pegar um setor que é relacionado a serviço. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho jurídico. Legal. Ou, Legal service. Olha como que muda, entendeu? Mas alta exposição a IA, porque tá todo mundo querendo automatizar e etc. Então, e a capacidade de produtividade, olha, bizarra de IA nesse setor. Então, aqui você consegue ir usando essa ferramentazinha, né? Ele explica a metodologia, tá, pessoal? A Oliver Wyman, né, que é uma super empresa de consultoria estratégica, então explica o racional e etc. Então, é uma excelente ferramenta e eu sempre uso quando eu estou analisando algum setor, tá? Beleza? Ó, tem um outro gráfico aqui, ele explica o que é provavelmente o indicador dele aqui também, vale a pena dar uma olhada, tá? Bem útil aí para fazer pesquisas mais profundas. E aí, pessoal, os minutinhos finais aqui da nossa aula, deixa eu abrir aqui para alguma dúvida, qualquer coisa, tá? Que agora eu quero falar de alguns cases setoriais aqui. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Então, só para a gente contextualizar ali, a ideia foi alguns insights de como entender e como analisar setores, né, em termos de adoção, para onde você tem que olhar, que tipo de pesquisa que você tem que fazer, tá bom? E agora vamos falar de algum setor aqui específico e vamos dar uma aprofundada, tá? Então, alguém quer trazer algum setor aí específico para a gente discutir? Qual que a gente começa aí? Quem tem mais?
A sala tem mais interesse em qual setor? Pode ser talvez um que não esteja aqui, tá, pessoal? Tenho curiosidade aí para a gente ver algum case, alguma coisa acontecendo. Professor, boa noite. Se possível, eu queria ver um case do setor de educação, que é o setor que eu trabalho. Legal, Paulo. Setor de educação é muito legal, assim, o que a galera tá falando, Paula, que futuramente as pessoas vão ter um super agente de IA, e tipo assim, putz, você quer que o seu filho tenha aula com Isaac Newton? Ele vai ter aula com Isaac Newton, né? De física com Isaac Newton. Ele quer ter aula de música com Beethoven, então ele vai ter aula de música com Beethoven. Então, o digital twin, né, você criar os avatares e criar essa inteligência e quase que como uma companhia é uma super aposta do mercado de investimento em inteligência artificial. Mas a gente acha que está um pouquinho longe ainda. Longe assim, 4, 5 anos. Não é tão longe também. Deixa eu ver se eu tenho alguns cases aqui para a gente falar de educação. Eu trabalho na gestão de 3 escolas e eu vejo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito pouca IA ainda na educação básica, assim. Não vejo as escolas usando, a gente mesmo usa muito pouco. Esse ano a gente testou uma IA no setor para atendimento de prospect, né, de lead, que foi interessante. Mas basicamente isso. Mas eu acho que é um setor que tem uma demanda aí muito reprimida, que vão vir Legal. muitos grandes grupos com soluções que estão se desenvolvendo ainda, É, de, de integração de sistemas, etc. legal, legal. Eu tenho várias para te apresentar, tá, Paulo? Uma das startups uma das empresas mais legais de. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Tá vendo, Paula? Sim, Legal. Sim. Uma das startups mais legais de inteligência artificial para educação, ela chama essa startup aqui, a Teach, tá? A Teach, ela é fundada pelo Pedro. O Pedro é um super talento, fez MBA em Stanford, estava lá em Stanford nesse estopim de IA e viu essa grande oportunidade de criar um assistente para professores, né? Então, hoje, mais de 5 milhões, Paula, de professores usam o copiloto da Teach, principalmente para ajudar em várias coisas aqui, tá? Então, para produção de materiais para aula, né? Para gerir materiais baseados em normas específicas. Então, são várias ferramentas que ajudam no dia a dia do professor na atividade dele, que é dar aula, né? Então, a principal ideia aqui é, você começa para o administrativo, como que eu ajudo o professor a corrigir prova, a fazer gestão das aulas e etc., mas para você ir liberando o professor para atividades porque ele pode fazer de melhor, que é educar, né? Então, é uma startup muito legal, né? Então, eles fizeram uma rodada de investimento super relevante e é tudo conversacional. Então, você cria seus materiais, né? Você cria suas aulas baseada nos seus inputs. Você consegue compartilhar o acompanhamento e feedback para os alunos, né? Correções automáticas de provas, de exercícios. Então tem muita coisa legal acontecendo e a Teach meio que é a melhor nessa parte de ferramenta de produtividade para o professor especificamente, né? Tem uma outra, chama Bits Learning, conheço os meninos muito fera, trabalhava na Microsoft e Bits Learn, Bits Learning AI. E vocês viram que agora tem o GPT também para educação, né? Alguém aí já usou o GPT for Education?
Advanced Learning. Essa eu não estou encontrando aqui agora, pessoal. Ah, aqui eu achei. Plataforma digital para editoras e escolas. Tecnologia. Então, a plataforma digital que amplia a possibilidade dos seus materiais e da sua aula, fortalecendo editoras e escolas com tecnologia de ponta para a educação. Então, é bem legal também. Aqui, o conceito que eles querem trazer é de ajudar o professor a educar de forma hiperpersonalizada. Tipo assim, poxa, você vai dar a mesma. Tem gente que aprende diferente, né? Cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que aprende de forma mais visual, tem gente que aprende de forma mais vendo, ouvindo. Tem gente que, poxa, já conhece muito já tem mais, já é mais propício a ter mais facilidade por matemática em comparado com, por exemplo, geografia. Então, como que você hiperpersonaliza o ensino que você consiga, na média, aumentar a qualidade de ensino para esse indivíduo de forma individual, né? Então, é super legal. Os meninos estão fazendo um trabalho legal, já estão, deixa eu ver se tem aqui no site, mas já estão em alguns lugares, ó, alguns casos de usos legais, mas estão bem no início, tá, Paula? A TIC já é super grande, tem 5 milhões de professores utilizando a solução, tá? É, Essa segunda, essa agora que você está apresentando, é tipo a Khan Academy, né? Que é tipo um tutor que e personaliza. a Khan Academy tem, né, a parte é bem legal, inclusive, a solução deles, mas não é. Eles não são tutor. Ele aqui é mais também uma ferramenta que Para professor. mais para o professor, tá? Não é para o aluno, tá, Paulo? Mais para o professor. E aí, dentro de educação, né, a gente tem uma que acabou de anunciar uma rodada de investimento que é a Be Confident. Vocês já viram essa empresa? Be Confident Investment. Ah, ó, Be Confident, Prosus, controladora do iFood, investe 85 milhões de reais na Be Confident. A Be Confident, ela é fundada por essa turminha aí, os meninos bem novinhos, e eles são. ah, Conheço o Robson, que é o CEO, esse mais moreno aqui. A Be Confident, aí já é um tutor. Então, é um tutor de inglês no WhatsApp, no aplicativo, no seu e-mail, e agora eles estão fazendo uma coisa muito legal, assim. Então, cara, eles sempre foram muito AI-driven, eles foram um dos primeiros assistentes de IA no WhatsApp do Brasil, assim, do mundo, tá? E eles são muito focados no cliente-alvo que é na faixa ali de 28 a 34 anos, que são o quê? Normalmente pessoas dessa média idade, né, adultos, que estão começando a ter progressão de carreira e não tiveram oportunidade de aprender inglês até agora, né? E aí normalmente procura uma escola de inglês. Quem normalmente que essas pessoas procuram? Elas procuram normalmente Wizard, aquelas franquias, né, cultura inglesa e etc, para aprender inglês e ficam lá 2, 3, 4 anos estudando inglês, né? Então, uma coisa super tradicional, o ensino que ele já é feito da mesma forma há anos, né? E nenhuma inovação. E aí o que o Robson e os founders deles viram, falou, cara, o mercado de educação em inglês no Brasil é o maior mercado do mundo e a maior empresa de educação de inglês do mundo, que é a Duolingo, não é brasileira. Tá errado isso, né? Por quê? Primeira coisa, deixa eu entender o Duolingo. Eles perceberam que o Duolingo, né, empresa gigante e etc.
eles são muito focados, o range de idade do cliente deles, né, do usuário deles é muito grande. E o principal ICP, né, que é o principal usuário do Duolingo, ele é um usuário mais jovem. Então você pode ver que o Duolingo ele é mais gamificado. Então ele parece um jogo mesmo. E aí, para um adulto de 32 anos que tem que aprender inglês rápido porque está tendo reunião com o cliente é, indiano ali, ele está custando a entender a reunião que ele está participando, precisa acelerar. Ele não quer ficar usando o Duolingo de uma forma gamificada, ele quer uma educação. Por isso que ele procura uma escola mais tradicional que ele vê ali um fit maior com o que ele precisa para o momento de carreira dele. Então a Be Confident viu que tinha esse mercado enorme no Brasil e que eles conseguiriam ser melhor do que a Duolingo para esse usuário. Então eles criaram um tutor de inglês no WhatsApp inicialmente, focado em ajudar esse profissional, né? Esse usuário, média idade, 28 a 34 anos, e usou principalmente, né, a interface do WhatsApp, né, e a distribuição do WhatsApp como uma estratégia de go-to-market de produto. Então, o produto deles, o primeiro produto foi um tutor no WhatsApp. Eles pegaram, cresceram muito, né, distribuíram muito aqui no Brasil e depois eles foram criar um aplicativo deles. Hoje, no browser, você consegue aprender. E agora, eu tive uma conversa com o Robson há uns dias atrás, ele me contou que eles fecharam uma parceria com Stanford, que agora eles têm pegando as conversas, né, que o mentor teve com todos os usuários. Hoje eles têm ali, se eu não me engano, estão faturando US$ 10 milhões por ano, tem vários usuários. É, Pegou essas conversas e está agora treinando o seu próprio modelo de inteligência artificial junto com um laboratório de educação de Stanford para ele licenciar o modelo para essas escolas, que essas escolas tudo estão querendo comprar ele. Então, todas as escolas, ou todo mundo já bateu aqui na minha porta querendo me comprar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vender o meu modelo para para essas escolas. Então, as escolas podem pôr o agente o tutor, o mentor da Wizard lá, entendeu? Usando o próprio modelo especializado deles em IA, né? Então, eles vão agora criar uma frente B2B, né? Vai vender agora para as escolas tradicionais de inglês. Então, tem muita coisa legal. Então, eu acho que talvez eles. Por que que ele. Né, ele mesmo falou comigo, por que que não tem nada a ver o nome da empresa relacionado a inglês, né? Be confident, né? Confiante, não tem nada a ver de inglês. Por quê? Porque ele não quer ficar só em inglês. Depois ele quer ir para outras áreas de ensino. Pô, então você quer aprender programação, você quer aprender, cara, seja lá o que for, né? Matemática, né? É uma E aventura, né? Para atuar em vários segmentos possíveis dentro do nicho que ele visualiza. educação, né? Você não precisa, você Educação. pode criar agentes para outras áreas. Por isso que a empresa chama Be Confident e não AI for English, sei lá, qual que seja aqui um nome relacionado a inglês, né? Então, muito legal, olha, as estratégias, né, de como entrar no setor específico, como competir com esse setor. Olha, ele está crescendo, a iFood investiu nele, cara, R$ 85 milhões. Ah lá, o valuation meio birreal, com uma empresa igual ao Duolingo no mercado já gigante, né? Então, como que você consegue competir com as coisas que tem já no mercado, né? Então, Paula, né, o que que eu vejo muito no setor público, muito a Google tem muita solução, né, para o setor público, que eu vejo que algumas escolas já tem algumas soluções, mas eu acho que ainda tá para surgir boas soluções, principalmente de tutoria aqui no Brasil. Talvez seja a própria Be Confident, mas eu acho que a Be Confident vai crescer muito ainda no inglês, vai virar global, aí depois vai olhar outras áreas, né? Manda lá, Kleberson.
Obrigada, professor. Eu que agradeço, Paulo. Vamos tirar esses 20 minutinhos para a gente conversando em cima dos cases, tá, pessoal? Eu não sei como que eu tiro aqui, mas acho que tem alguém que tá Boa rabiscando noite, a tela. professor. O senhor me ouve? Escuto, sim. O senhor me ouve? Kleberson, eu escuto, mas parece que tá travando. Tá. Deixa eu fechar aqui, que eu estava com a plataforma aberta. Deixa eu ver se melhora. Tá, Melhorou? mas eu tô ouvindo, melhorou, pode perguntar. Perfeito. Bom, o senhor deve ter acompanhado agora esse festival de primavera chinesa, os robôs lutando com Fu, com facas, crianças, adultos, etc. e tal, numa qualidade excepcional. O senhor acha. E aí tem o Sidens, que já está sendo processado também por conta da inteligência artificial de cinema, e Hollywood tentando processar, Estados Unidos, patentes e tal. E onde que eu quero chegar com a pergunta? Aquela preocupação do Elon Musk lá no começo, aonde aquele deadline do ético, do não ético, governos tentando regular. O senhor acha que nós já estamos no linear de que não volta mais atrás? Porque o que, que acontece? O brasileiro, nós somos tudo do bem, aqui a galera, né, os cases que o senhor citou, mas a gente sabe que no mundo não é assim, né? Então, para eles apertarem um botão e colocarem aqueles lutadores de Kung Fu para ir lutar na Ucrânia e etc, etc, né? Eu acho que a gente já está chegando num ponto de não retorno. O senhor que está no meio, que conhece pessoas e tal, está tendo preocupação com relação a isso? O que o senhor vê nesse sentido? Porque, por enquanto, nós estamos falando do lado bom da coisa, né? Educação, saúde, o brasileiro é do bem e tal, mas a gente sabe que o mundo não é bem assim, né? O senhor tem alguma opinião formada? O senhor Legal, pode explanar alguma coisa sem entrar em legal. muitos detalhes, né? Caso o senhor não possa citar? Ô Kleberson, eu vou puxar a sua pergunta para o tema da aula aqui. Indústria bélica, né? É a indústria que mais está recebendo investimento depois de inteligência artificial. Primeiro IA, depois indústria bélica. Então a gente está vivendo um momento geopolítico muito desafiador aí, né? E a galera correndo atrás aí, né? Uma corrida armamentista, o que move a indústria bélica, né? Então, os Estados Unidos surfando essa onda aí. Então, todo o dinheiro dos Estados Unidos, qualquer investidor que você for falar lá nos Estados Unidos, cara, pô, eu estou construindo aqui um negócio de Web3, metaverso, IoT. Não, cara, eu só estou investindo em indústria bélica e inteligência artificial. Todo o dinheiro dos Estados Unidos indo para essas duas indústrias. Então tem muita movimento acontecendo, só que no Brasil não tem indústria bélica muito fraca, né? Então a gente ou quase não existe. Então a gente não vê essa indústria aqui no Brasil, né? Então a gente está vivendo num momento no Brasil que eu acho preocupante, que ainda está tendo muito pouco investimento principalmente inteligência artificial, assim, no geral. Acho que a gente deveria investir muito mais, trazer muito mais capital para isso. Mas aí, tentando te responder, assim, só para trazer aqui que a indústria bélica é um setor que tem muita coisa de IA acontecendo, uma indústria muito sensível e regulada, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Cara, mas eu acho que eu sou um cara mais otimista, parece que você, tá, Cleberson? O pessoal tá até falando ali Skynet e tal. Eu sou mais otimista, assim. Eu acho que o que a gente vai ver, o que que acontece? O mundo, né? O mundo foi construído para nos atender como ser humano. Então, a gente tem escada, a gente tem passeio, a gente tem ponte, a gente tem ali a rua para os nossos carros. Então, o mundo da forma que a gente conhece foi construído para atender as necessidades do ser humano, né? Então, é natural que quando a gente fala de robô, a gente pensa em robô humanoides, porque o mundo já foi construído
para atender as nossas necessidades. Então, se eu pôr um robô de roda para entregar um iFood e ter que subir uma escada, ele não vai fazer isso. Tem que ser um humanoide mesmo, ou um drone. Então, quando a gente olha essa parte de robótica e a física, né? Que é uma coisa super legal, tá super em alta, eu acho que a gente vai ver muita coisa legal. Inevitavelmente, a gente começa a deparar com humanoides, que é o que traz um pouco, eu acho que essa preocupação lá, quando você viu a galera lutando e etc., que lá é para provar precisão, né, dos humanoides, etc. e tal. Eu acho que a gente super vai ver isso e vai ter que ser. E foi natural por causa da forma que o mundo foi construído, entendeu? Se a gente, sei lá, andasse de, de quatro patas ainda, né, cara, a gente iria ver robôs desse jeito, entendeu? Porque o mundo provavelmente não teria construído da forma que foi construída. Então, eu acho que a gente está num caminho positivo, de muita coisa legal acontecendo. Eu acho que tem essa parte de IA física, vai ser muito legal. Eu acho que é a última camada, né, assim, cara, do impacto da IA, né? Porque também tem um problema grande, né? Que acaba que esses robôs humanoides, eles podem ocupar funções, mas já está acontecendo isso sem precisar ir para o mundo físico, né? Então, uma IA substituindo um médico radiologista, uma atividade aí de um assistente jurídico, de um assistente financeiro, já está comendo aí o escopo dessa turma aí. Então, a gente já tem uma preocupação, uma dor de cabeça de como que a gente vai resolver, né? O problema, e aí eu acho que entra um problema ético, entendeu, Cleberson, que é, tem que envolver principalmente políticas públicas, de cara, pô, se o PIB do Brasil 70% é serviço e eu posso automatizar isso tudo, com que a galera que presta serviço vai trabalhar, né? E aí, robótica, humanoide, pega uma segundo layer, que é um layer um pouco mais de colarinho azul, que a gente fala, né? Você tem os blue collars, white collars. Então, white collar é advogado, assistente financeiro, etc. Blue collar é normalmente alguém que está atrelado a um trabalho mais manual. Então, é um garçom, é um barman, né? É um bombeiro. Essas pessoas, elas podem e eu acho que vão ser substituídas por humanoides, porque é o caminho natural a se acontecer pela forma que a gente construiu a nossa humanidade, entendeu? Então, essas coisas eu acho que vai acontecer. Mas o que eu acho, como eu sou uma pessoa muito otimista, o meu otimismo me leva a acreditar que a gente vai ter um impacto a curto prazo, mas a médio prazo, eu acho e a longo prazo, sem dúvida, eu acho que essas coisas voltam a se restabelecer novamente, e aí vão ser criadas outras profissões, né? Então, putz, a gente já começa a ver aí as pessoas, principalmente eu vejo muito no agro, né? Inclusive, uma startup essa semana também recebeu um investimento da iFood, chama Speedbird, né? Que é drones para entrega de delivery, né? Então, a gente já vê pessoas aí, profissões o cara é piloto de drone para agricultura, drone para alguma atividade específica. E eu acho que a gente vai começar a ver isso em algumas outras coisas, como, por exemplo, manufatura, a parte civil, né? Eu acho que a gente vai ver isso a curto prazo, né? Eu conheço uma startup lá do Vale do Silício que essa startup faz? Ela pega, se você é um pedreiro, né? Ele te contrata, fala, cara, faz o seguinte, usa essa roupa, eu vou te encher de sensores porque eu quero coletar dados de como você faz esse seu serviço. E aí você vai ter o banco de dados, né? E você vende esses dados
para um laboratório de inteligência artificial, um lab. Esse lab usa esses dados para treinar modelos que são especialistas em entender o mundo físico, e aí esses modelos eles se encaixam muito bem com o robô, entendeu? Então tem muita coisa legal acontecendo, tem um desafio ético aqui, né? Super delicado, mas a minha maior preocupação aqui hoje, existem várias preocupações, dá para você ir para é porque você tocou a questão dos humanoides aqui, eu puxei para o humanoide, mas dá para você ir para uma questão aqui de fake news, cara. Imagina a política esse ano com o que a gente está vendo aí de criação de vídeos gerados com IA, entendeu? Então, imagina se a gente perde ali, cara, política é muito importante, né? Então, se a gente perde a confiança política, a confiança do judiciário e essas questões, isso vira um problema estrutural enorme. Então, eu acho que IA tem muito poder de afetar aqui, então tem que tomar muito cuidado. Uma parte também sensível, né, de ética, como para produção de materiais pornográficos e etc., a, a, entre vários outros pontos delicados aqui, né? Eu acho que vai começar a aparecer essas coisas, mas tem muito trabalho sério sendo realizado em torno disso. Assim, eu sei, tem muita pesquisa. Eu acho que vai vir uma regulamentação, como tudo acontece na vida, né? Como toda tecnologia. Mas eu acho que é onde a gente vai ver o maior, naturalmente, tá, Cleberson? Se tudo acontecer bem, entendeu? Pô, tem políticas para parte de fake news e etc., para uso de má fé, né? E eu acho que se tudo isso for bem organizado e etc., naturalmente a gente ainda tem um problema de desemprego, que aí eu acho que isso aí tanto no primeiro lei aqui, que é a Jinx substituindo o white collar, colarinhos brancos, né? E depois, com certeza, o humanoide substituindo aí atividades mais relacionadas ao mundo físico, né? Ao trabalho físico, como, por exemplo, bombeiros, carpinteiros, atendentes, né? Barmans, e etc. Mas, o Cleberson, eu como investidor, eu acho que é mais fácil ficar desempregado primeiro do que um bombeiro, tá? Bombeiro de arrumar encanamento dentro de casa, né? Isso aí eu acho que esse cara vai ter emprego ainda por mais tempo do que eu, cara. Entendeu? Eu acho que o mundo físico é muito mais difícil, né? Os humanoides estão vindo forte, a China está despontando nisso e tal, mas é mais difícil. Tem toda uma parte de supply chain. Como que você vai pôr um robô no mundo inteiro? A parte de manufatura supply chain, eu acho que, pô, China provavelmente vai ser quem vai liderar isso aí, com certeza, na frente de qualquer Elon Musk, Tesla, que está olhando para isso. Mas eu acho que a gente ainda vai demorar demais a ver um impacto mega significativo. Eu acho que o impacto mais radical vai vir nos próximos 2 anos com a substituição de serviço, né? Quem trabalha na frente do computador fazendo uma atividade operacional, cara, você põe um OpenClaw ali, aprende o que você faz e ele vai fazer melhor do que você sem errar ainda, entendeu? Mais Professor, alguma pergunta? Manda bala. quando eu citei os humanoides, eu nem estava assim levando para o lado de perda de mão de obra, até porque, por exemplo, o cortador de cana, eu falo do interior de São Uhum, Paulo, Araçatuba, essa mão de obra, claro, que foi prejudicada por conta das colheitadeiras super, hiper modernas, uhum, mas aqueles que foram procurando se aprimorar, hoje eles estão pilotando essas megas colheitadeiras e uhum, tal. Eu falei naquele sentido, eu também trabalho com segurança eletrônica, e hoje já tem uhum. arma que o senhor controla remotamente e que atira. O senhor Sim, só vai escolher qual é a munição que o senhor vai colocar. Então já tem sim, sensores com IoT que detecta movimento, etc, etc, e tem algumas coisas que o senhor pode deixar padrão, e aí vai atirar chumbinho, vai atirar bala de borracha. Então, nesse caso,
a captura do Maduro, em breve já vai entrar um drone lá, lançar um gás, todo mundo dorme, aí vai coletar a pessoa no colo, não vai precisar nem descer de helicóptero mais. E aí, nesse Ah, caso, o quem pode mais, a Ucrânia mesmo fez um estrago na Rússia com um dronezinho desses que a gente brinca com o filho, e eles explodiram aviões russos inteiros, explodiu estacionamento de avião, com esses dronezinhos chulé que a gente tem. Então, nesse e essa caso da questão, ética e da não ética, é que é um controle que o humano. Por isso que o Elon Musk tinha preocupação, né? essa questão geopolítica é um tema bem amplo e complexo, né, o Cleberson, que tem que ser tratado, e a gente está vendo aí uma super corrida por soberania, né? Soberania de modelo, soberania de terras raras, soberania de chip, soberania de data center, né? Então, acho que isso inevitavelmente, né? A gente construiu uma sociedade que ela, de uma certa forma, a gente vai precisar lidar com esse desafio geopolítico aí. E aí sim, precisa de, cara, política. Aqui não tem Bater como. papo, né? Como nós estamos aqui, né, professor? Tem Bater que. papo, bater papo. Pois é. E ser a Obrigado favor pelas de. palavras, viu? Obrigado pela interação aí. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Ô Luiz, quer mandar a última pergunta aí? Último comentário? Perfeito. Pedro, eu ia perguntar sobre a sua visão aí, experiência. Qual é o verdadeiro gargalo das startups na questão regulatória na área de saúde? Realmente tem um Legal. projeto na área de saúde aqui dentro da Faculdade Hub, na Hub Innovation, e eu fico vendo que a maior dificuldade de tangibilizar o negócio vai ser essa questão da regulamentação. Então, eu queria saber um pouco da sua experiência nesse setor, como as startups pequenas, né, conseguem aí as empresas e conseguir ultrapassar essa barreira da regulamentação. Legal. Essa parte é bem complexa, porque, querendo ou não, é um setor muito regulado, né? Então, sendo um setor regulado, você tem alguns desafios aqui. Eu acho que o mais importante, o Luiz, aí até te dando algumas dicas aqui, meio que tipo, não só de regulamentação específica em si, que eu não sou nenhum especialista de regulatório do setor de saúde, tá? Mas, cara, no geral, tipo, você tem que entender por onde você começa, que a barreira de entrada regulatória é menor, entendeu? Tipo, você vender para um Einstein, muito complicado, sendo que você é uma startup que você não tem nem caixa, entendeu? Se você fizer uma merda lá no Einstein, você não tem dinheiro nem para pagar a merda que você fez. Então, o cara não vai fazer negócio com você, entendeu? Então, vai num lugar menor, um lugar que não tem é menos assistido, né? Tem menos recursos e que está precisando da ajuda da sua solução, do seu produto, vai ser muito mais fácil de você conseguir construir um produto para esse tipo de cliente, né? Um cliente, ainda assim, um setor tão regulado. Dito isso, dito que é um setor muito regulado, você precisa cara, não tem como você fazer uma empresa de saúde sem ter alguém no projeto que entende muito de regulatório de saúde, né? Então, entender, cara, você está coletando esse dado, para que que você está coletando esse dado, como que você vai coletar esse dado, né? Tentar entender como trabalhar com dados anonimizados, né? E ir navegando um pouco esse regulatório, que é complexo, mas, de uma certa forma, essa burocracia de regulatória pode ser uma oportunidade também de criar coisas como, por exemplo, ajudar os provedores de saúde, as operadoras, a ficarem complacentes com o regulatório que elas têm que seguir, que é super complexo, né? Então, garantir que a empresa está fazendo, organizando e gerindo os dados lá dos pacientes de uma forma que cumpre o regulatório, né? Ajudar essas empresas a serem auditadas. Então, é um problema que pode ser uma oportunidade, né? Mas, no geral, né?
é muito importante ter alguém que entenda muito isso aí como seu parceiro, né? Um co-founder, se for uma startup, etc. E, cara, você precisa de um negócio que a gente chama de design partner. Se você não tem o seu primeiro cliente, e é B2B, se for B2B, você precisa do seu design partner, que é o cara que vai abrir e falar, não, meu regulatório é assim, aqui, ó. Você precisa, se não for desse jeito, não dá para fazer. E aí você vai olhar aqui e vai, beleza. Então, essa é a minha condição de contorno. Eu só vou conseguir fazer um produto se eu cumprir esse regulatório, entendeu? E se você for no Einstein, pode, com certeza os caras vão ser mais críticos do que se você for no um segundo tier, um terceiro tier ali como cliente. E você acertou no nome Einstein, porque o nosso amigo que está na parte do back-end, ele é do Einstein, TI do Einstein. Então já tem um cara Ó, aí bom para legal. produzir. Mas obrigado aí Aí, pelas dicas. Muito obrigado. entender o nível de governança do seu cliente, né? Porque, pô, esse cara, tem gente que tem nível de governança que eu já vi founder mandando uma mensagem para mim falando assim, pô, Pedro, o cara tá me pedindo aqui um relatório sobre resíduos. Só que resíduo? Eu sou startup, eu tô aqui no Cube Itaú aqui, no Cowork, eu só tenho um computador e internet, o cara quer que eu mando relatório de resíduos para ele, porque, não tem nada a ver, entendeu? Então, precisa ser homologado por uma empresa muito complexa, né? Ela, porque essa empresa vai crescendo, o nível de regulatório vai aumentando, né? Então, é importante não tentar não começar por esses caras, assim, começar por um. Porque todo mundo também quer vender pro Einstein, é difícil, entendeu? Olha outro. Tem muita gente, tem muito, principalmente no interior de São Paulo, hospitais sofisticados que são desassistidos, sabe? Não tem tanta oferta de solução, então eles são mais abertos a rodar um projeto e ser esse design partner, que é aquele primeiro cliente que você vai cobrar dele ali menos para ele ser seu parça e te ajudar a montar o produto. Bacana, Beleza? obrigadão, Pedro. Muito Eu obrigado. que agradeço. Turma, a gente finaliza por aqui, mas desejo uma boa noite para todo mundo. Mas eu fico aqui uns minutinhos ainda. Se alguém tiver alguma última dúvida, eu respondo uma última pergunta, tá bom? Mas no geral, se não, eu fico por aqui e qualquer coisa pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer aí também conversar paralelamente com vocês, tá bom? Um abraço aí, uma boa noite para quem já foi indo.